Graça e paz, conectados com a palavra. Nem sempre andamos em linha reta. Sim, eu me refiro à questão de nem sempre andamos sem fazer qualquer mudança. Mudanças ocorrem ao longo da trajetória da nossa vida, seja em relação a uma estrada que estejamos percorrendo ou na própria jornada da vida, por assim dizer. Na vida nós estamos repletos de mudanças, das mais variadas. Nós mudamos de residência, de endereço, mudamos de cidade, mudamos de estado, às vezes até de país. Nós mudamos a profissão ou às vezes a atividade profissional. Nós temos mudança. Mudamos também de nível escolar. São mudanças que fazem parte da nossa caminhada neste mundo. O povo de Israel, quando estivera por mais de 4 séculos servindo como povo escravo no Egito, eu diria no Egito dos faraós, um dia desses experimentou grande mudança. O faraó, que estava no poder, percebeu que o povo havia crescido muito em número. Ele olhou, analisou e concluiu que o povo era numeroso, muito numeroso, poderia se tornar um perigo para o Egito. Em caso de o Egito entrar em guerra com uma outra nação, o povo escravo, que é o povo de Israel que está ali, poderia se aliar ao adversário, inimigo do Egito, e assim guerrear contra o próprio Egito. Então, diante desse quadro que está diante dos seus olhos, o faraó resolve imprimir uma radical mudança em relação ao tratamento dispensado ao povo de Israel. Essa mudança nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 1, os primeiros versículos desse livro, desse capítulo, diz assim: Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora muito numeroso, é mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para Faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, e por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Então, essa grande mudança que ocorre na vida do povo de Israel. Durante muito tempo, sim, durante séculos, tudo correu bem, pelo menos de certa forma, até o momento em que Faraó foi despertado para esse possível problema que ele vislumbra no horizonte. Problema que ainda não existia, mas poderia vir a existir. E como nos mostra o texto, mudanças então foram impostas. Lá no início, quando a chegada de Jacó e os seus familiares, tudo ia bem. No estágio seguinte, nós vemos também que mudanças ocorrem porque após a morte de José, as coisas começam a mudar. Então sobe ao trono do governo do Egito um faraó que não sabe nada a respeito de José. O poder mudou de mãos. Com isso, a principal mudança para o povo de Israel foi: passaram a ser escravos. Então, à semelhança do povo de Israel, nós experimentamos mudanças. Muitas coisas mudam ao nosso redor. Pais se esmeram na educação dos filhos, projetando para eles um determinado futuro que eles gostariam que os filhos pudessem abraçar no futuro, e acabam fazendo, quando crescem, acabam fazendo escolhas que não têm nada a ver com o sonho dos pais. Nós, particularmente uns e outros, passamos a nos empenhar para vivermos uma vida digna e honrosa, mas aí calúnias e mentiras estão sempre empenhadas em manchar nossa reputação, nossa boa reputação.
Amamos uma pessoa e depois acabamos descobrindo que não somos correspondidos. Eu estou com fazer então, diante disso? Aí o salmista vai nos ajudar. No Salmo 27, versículo 5, o salmista diz assim: pois no dia da adversidade, ele, referindo-se a Deus, ele me protegerá na sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre uma rocha. Essa era a ideia que o salmista traz. O próprio Senhor Jesus enfrentou mudanças no comportamento do povo durante o seu ministério. No início, as multidões se exprimiam para estarem perto dele. Mais adiante, muitos recuaram. Ao final, a multidão gritava: crucifica-o. Mas o que o mestre fazia quando nessas situações? Buscava refúgio e segurança junto ao Pai Celeste. Até mesmo no Getsêmani, ele procede assim. Quando estamos em meio a mudanças, especialmente aquelas mudanças que nós não projetamos e com as quais nós não contávamos, chegam repentinamente, então, fazer como Jesus fez é uma boa opção. Vamos recorrer a Deus e buscar auxílio nele. Me ocorre a letra de um hino da harpa cristã, muitas vezes entoado: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Na calmaria ou na mudança, nossa segurança está em Deus. Em Deus, diz a Bíblia, não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então confiemos nele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Quero convidá-lo para que esteja orando comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu és firme, constante e sempre a mesma coisa. Não há mudanças em Ti. Ó Deus, ajude-nos a superar as mudanças às quais nós somos submetidos, para que possamos seguir em frente com segurança e firmeza. Em nome de Jesus. Amém.